Oi gente, aqui quem fala é a Duda e esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Bom gente, no vídeo de hoje eu tô aqui na minha varanda porque eu quis dar uma mudada um pouco no cenário, sair um pouco lá da toca, então eu tô na varanda aqui da minha casa, até porque o dia tá muito lindo hoje. E hoje eu vim falar dos livros que eu li até o momento. Vocês sabem que tem um quadro aqui no canal que é sobre livros, então eu falo sobre livros, mas o cenário do sobre livros ainda não tá pronto e de vez eu gravar de novo lá no cenário da Raposa, eu decidi vir aqui pra dar uma diferenciada. Então hoje eu vou falar um pouquinho dos livros que eu já li. Claro que alguns eu li pela internet, pelo Kindle, então eu vou colocar a capa dele pra vocês verem. E os que eu tenho aqui eu vou mostrar, tá aqui do meu lado. Eu vou usar o meu celular pra eu lembrar também de todos. Eu tô no Scooby. Se você ainda não me segue lá no Scooby, eu vou deixar aparecendo aí na tela pra vocês me seguirem, ou o link tá na descrição. Então, o primeiro que eu li esse ano foi da Agatha Christie e foi O Assassinato no Expresso do Oriente. Foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li e, sério, eu amei esse livro. Eu acabei de ler ele no dia 25/2 de 2020. Então, em janeiro eu não li nenhum livro. Eu comecei a minha leitura no final de fevereiro. E eu dei 4 estrelas, que é o equivalente a muito bom. E eu li esse livro, na verdade, para eu pesquisar mais como que era os trens, sabe? Eu tava fazendo meio que uma pesquisa de trem para um projeto aí meio que futuro, bem futuro. Mas enfim, aí eu li mais pra ter detalhes sobre o trem e por fim eu acabei me apaixonando muito pela Agatha Christie e eu pretendo ler mais livros dela. O segundo que eu li também foi por e-book e foi O Diário da Princesa. Eu amo o filme O Diário da Princesa, né, da Disney. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou ler, porque eu nunca li, né, então eu acho que eu vou começar a ler. Principalmente pelo fato dela não ser nada parecida com o filme, eu amei isso. Até o fato do livro acontecer em Nova York e o filme acontecer em San Diego, tipo, já é totalmente diferente. Eu adoro quando tem muita diferença, por incrível que pareça. Mas enfim, eu acabei de ler ele no dia 29/2, então foi uma leitura muito rápida. E eu confesso que eu gostei muito, eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, mas ele me irrita, os personagens dele me irritam, porque é um livro muito para pré-adolescente, sabe? Eu acho que se eu tivesse lido quando eu era mais nova, eu teria aproveitado muito mais. O próximo livro que eu li, eu tenho ele, e eu acabei de ler ele no dia 1/3, e na verdade eu tava na metade desse livro, tipo, ele era uma leitura inacabada, então eu resolvi pegar ele pra ler, e foi esse daqui, Confissões de um Garoto Tímido, Nerd e Ligeiramente Apaixonado. E eu simplesmente amei, é da Thalita Rebouças esse livro, e eu simplesmente amei porque ele, assim, quando você começa a ler, você imagina uma coisa e o final é totalmente outra, diferente, assim, sabe? E eu achei muito legal, ele me surpreendeu bastante e eu dei também pra ele 4,5 estrelas, que é muito bom e eu adorei, sério. O próximo livro que eu li foi, eu também tenho ele, que é Escola de Vilões. Ele é muito fininho e eu li ele porque eu já tinha, ele fazia tempo, eu comprei ele na época que eu morava no Brasil ainda, e eu trouxe ele para os Estados Unidos porque eu não tinha lido nenhuma vez. E aí eu peguei para ler esse ano e eu não gostei muito. Eu dei 3 estrelas para ele, que é considerado bom. E eu acabei de ler ele no dia 3/3. E assim, a história, o contexto dela é muito boa, mas o desenvolvimento eu achei muito ruim. A tradução também tá muito ruim, tem muito erro de português, sabe? Eu não sei se isso é uma coisa da editora, mas eu não gostei muito e eu achei a história, assim, tinha tudo pra ser perfeita, mas foi desenvolvida muito mal. O nome dessa autora é Jen Kalonita e, assim, aqui nos Estados Unidos tem acho que uns 6, 7 livros dessa coleção. No Brasil só tem 2.
porque eu acho que não fez tanto sucesso. Depois eu li a continuação do Diário da Princesa, que chama A Princesa sobre os Refletores, que é a continuação, e esses livros, né, são acho que 10 livros, se eu não me engano, do Diário da Princesa, né, da coleção. É escrito pela Meg Cabot, e o Diário da Princesa 2, eu vou falar assim, né, A Princesa sobre os Refletores, eu acabei de ler no dia 7/3. Como vocês podem ver, eu tava, tipo, no começo do ano eu tava assim, vamos ler. Porque eu tô participando do desafio do Scooby de ler 24 livros esse ano, mas vocês vão ver que meio que eu estacionei nesse desafio. E eu dei pra ele 3,5 estrelas, porque, como eu disse, eu até gostei, mas não muito, porque alguns personagens me irritam muito. Exemplo, a Lily e a avó da Mia, elas me irritam muito no livro. No filme eu já não gostava. Da avó da Mia eu gostava no filme. Mas a Lily, desde o filme eu já não gostava dela. E no livro parece que ela ficou pior ainda, sabe? Então... Mas a história em si é legal, sabe? Você vai lendo porque você quer saber sobre a vida. E é em forma de diário. E eu amo ler livro em forma de diário. O próximo livro que eu li foi Peter Pan, na versão em inglês. Eu ganhei de Natal da minha mãe esse livro aqui, que é a versão do Peter Pan da Barnes Noble. E eu resolvi ler ele, e eu pensei que ia ter alguma coisinha diferente da tradução, mas na verdade a tradução em português é bem fiel ao livro em inglês. Então eu lia e eu ficava tipo, tá, eu já sei que vai acontecer isso. Mas como eu amo muito Peter Pan, eu achei perfeita, e essa edição é mais perfeita ainda, porque o corte aqui é prateado, ele tem algumas ilustrações no livro, então eu achei ele muito perfeito e eu amei. Eu dei 5 estrelas, foi o primeiro livro que eu dei 5 estrelas, que é perfeito e eu concordo. E eu acabei de ler ele no dia 25/3. Como ele é em inglês, eu demoro um pouquinho mais pra ler livros em inglês. Aí, depois desse, eu li You Will Miss Me When I'm Gone. E eu confesso que esse livro eu tava esperando pra ele ser o livro mais perfeito que eu já li na minha vida, mas não foi. Eu me decepcionei muito com esse livro. Eu dei pra ele 2,5 estrelas, porque eu esperava muito. 2,5 estrelas significa que foi razoável. E eu ainda fui bem boazinha, sabe? Porque o resumo dele fala que, tipo, são gêmeas de 18 anos que descobrem que uma delas tem um tipo de câncer. E aí elas começam a viver separadas, assim, sabe? E eu falei assim, nossa, como será que vai ser, né? Tipo, desperta aquela curiosidade. E o final não é tão legal assim. Eu fiquei tipo... Mas enfim, eu acabei de ler ele no dia 23/4. Ou seja, eu demorei bastante pra ler ele. Foi uma leitura que foi empurrada assim. E no final... eu quase abandonei ele no meio, mas eu falei, não, eu vou acabar de ler. E não foi como eu imaginava que seria. E também foi em inglês, então eu acabei ficando muito irritada por causa disso. Depois, eu fui ler o terceiro livro do Diário da Princesa, que chama A Princesa Apaixonada. E eu dei pra ele 4 estrelas, e eu acabei de ler ele no dia 26/4. E eu amei, sério, eu acho que de todos os Diário de Princesa, o que eu mais gostei foi esse. E eu adorei muito, porque aconteceu o que eu queria que acontecesse desde o primeiro livro. E aí eu fiquei feliz, e eu fiquei tipo, yes! Então eu queria muito que acontecesse, por isso que eu gostei. Agora vem o livro que eu mais gostei de ler nesse ano, que foi A Crônica de Amor e Ódio, e eu dei 4,5 estrelas pro primeiro livro, que eu acabei de ler ele no dia 11/5. E sério, eu comecei a ler esse livro, eu já tinha visto foto deles, tudo, mas eu comecei a ler ele quando eu descobri que a personagem principal se chamava Lia. E Lia é um nome muito importante pra mim, porque foi o nome da minha personagem no filme que eu fiz, Os Caçadores de Aventura. E aí eu falei assim, nossa, eu vou começar a ler só pelo nome, assim, sabe? Eu não gosto muito de ler resenha, essas coisas, pra meio que ter uma surpresa. E quando eu li, eu confesso que no começo, eu só não dei 5 estrelas, porque no começo eu fiquei muito confusa pra saber quem era quem. Porque eu acho que não tem meio que uma definição. Tal pessoa é tal pessoa, tal pessoa é tal pessoa. Eles começam a jogar os personagens assim e eu fiquei tipo, o que tá acontecendo aqui? Mas enfim, eu amei. E aí vem o livro que eu li. Eu li ele por e-book e, meu Deus, eu acho que eu nunca chorei tanto num livro na minha vida. Sério. Chama
Mil Beijos de Garoto. Se você já leu esse livro, eu tenho certeza que você também se derramou em lágrimas. Eu achei que ia ser um clichê adolescente qualquer, assim, que a Patricinha ia gostar do playboyzinho lá e tal, eles iam começar a brigar e no final ia ficar junto. E, gente, não é nada disso. Eu não sei nem como que explicar esse livro. Eu chorei, eu li os capítulos, eu chorava em cada página. Eu já começo a chorar no começo porque a avó dela morre, sabe? Aí, ai meu Deus. Sério, foi muito perfeito. Acho que eu nunca na minha vida chorei tanto num livro. Eu já chorei em livros. O primeiro livro que eu chorei foi Poliana. Mas nesse livro eu acho que eu chorei muito, muito, muito. Claro, eu dei 5 estrelas. Ele é perfeito. É o meu livro preferido da vida agora, assim, tipo, junto com Peter Pan. E eu acabei de ler ele no dia 16/5. Eu li a continuação do Diário de Princesa, né? A Princesa Espera. E eu acabei de ler ele no dia 19/5. Eu comecei a ler, tipo, vários livros rápidos pra ver se eu esquecesse da história, porque eu tava sofrendo tanto com aquela história. Mas, sério, sofrendo assim de um jeito bom, porque é muito lindo, sério, é muito lindo. E aí eu li A Princesa Espera, eu dei 4 estrelas pra ele. E eu amei, sério, foi tipo muito legal, eu gostei muito. Mas segue naquela mesma pegada, sabe? Eu com raiva da Lily e da avó dela. E a avó dela faz umas coisas tipo muito absurdas e eu fico com muita raiva. Depois desse, eu li o segundo livro da Crônicas de Amor e Ódio. A autora das Crônicas de Amor e Ódio chama Mary E. Pearson. E eu acabei de ler ele no dia 26/5. E eu dei 4 estrelas. Eu gostei muito, mas eu achei que a Lia perdeu um pouco da voz dela nesse livro. Porque no primeiro livro você vê que ela é tipo, eu vou fazer o que eu quero, não é só porque eu sou princesa que eu vou seguir regras. E nesse livro ela meio que, tudo bem, ela segue regras porque isso salva a vida dela, né? Mas mesmo ela se impondo, eu achei que ela se impôs menos do que no primeiro livro. E eu não li o terceiro livro porque eu não achei em e-book. Em português, no caso. E aí eu fiquei tipo... E esse livro, eu acabei de ler ele no dia 26/5. E aí eu comecei a ler esse daqui, que chama The Cheerleaders. Mas eu comecei a ler, ele é em inglês. Eu comecei a ler e eu não gostei... Assim, eu gostei da história, mas sabe quando você tá meio que cansado? E aí eu meio que, eu acho que eu tô numa ressaca literária que tá durando muito tempo, mais do que eu queria, sabe? Então, aí eu comecei a ler e não gostei muito, porque fala de assassinato e tal. Aí eu falei assim, tá, eu vou pegar uma coisa mais leve, um romance. Mas como vocês podem ver, a maioria que eu li esse ano foi romance. E aí eu comecei a ler esse daqui, que é Amor e Sorte, que é a continuação de Amor e Gelato, mas também tá em inglês. Então eu peguei 2 livros pra ler em inglês e eu tô empacada nesses 2 livros. E é isso, a gente já tá em agosto e eu não acabei de ler nenhum desses 2 livros e eu empaquei na minha meta. Eu li no total 12 livros e era pra ler 14, né, se eu tivesse terminado esses 2. Mas como eu tô empacada nesses 2, eu só li 12 livros e a minha meta esse ano é 24, ou seja, eu tenho que ler mais 12 livros pra eu conseguir acabar a minha meta desse ano. Então... Depois do Veda, eu pretendo acabar de vez de ler esses 2 livros e já voltar com livros em português para eu conseguir alcançar a minha meta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu nunca fiz esse vídeo. Vem aqui, vem aqui. Ai, quem tá aqui comigo? Tá uma safada aprontando no jardim. Então... Eu nunca fiz um vídeo falando das leituras que eu já tinha lido, então eu não sei se ficou muito legal, mas eu acredito que sim. Então se você gostou desse vídeo, deixa um like, se é novo se inscreva aqui no canal. Não esqueça que eu tô fazendo Veda e vídeo todos os dias aqui no canal durante o mês de agosto. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês perderam algum vídeo do Veda, eu vou deixar na descrição o link pra vocês conferirem. E é isso, beijinhos pra vocês e até o próximo vídeo.